Pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações do Flamengo, e agora eu vou responder a vocês. É possível o Tite ser demitido após a derrota vexatória do Flamengo diante do Peñarol para mais de 64 mil pessoas presentes no Maracanã? Vou responder isso porque é uma pergunta que estão me fazendo bastante nas redes sociais e também nas ruas, todo mundo me parando e perguntando: Tite vai ser demitido, Vene? Então eu decidi gravar um vídeo e trazer a resposta para vocês, trazer os bastidores do que pensa as pessoas que comandam hoje o Flamengo e também o que pensam pessoas que podem assumir o comando do Flamengo a partir de dezembro, quando acontece a eleição presidencial da equipe do Clube Rubro-Negro. Também vamos falar da CBF. A CBF rebateu o presidente Rodolfo Landim. O mandatário rubro-negro disse que a culpa da lesão do Pedro é da CBF e a CBF foi e respondeu rebatendo. Tem também mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. Eu vou te falar, quando a sorte não ajuda, é complicado. Tem isso e muito mais no vídeo de agora. Então vamos para as informações. Vamos lá, acabou de acontecer o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na sede da CBF, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a sorte não está com o Flamengo. O Flamengo vai decidir fora de casa. O jogo de ida será no Maracanã. Para quem não sabe, o Flamengo pega o Corinthians, tá? E na outra chave é Atlético Mineiro e Vasco. O jogo de ida no Maracanã, provavelmente dia 2 de outubro, e o jogo da volta lá na Arena Neoquímica, provavelmente no dia 17 de outubro. Na outra chave é o Vasco, que vai decidir em casa. Flamengo passando pelo Corinthians, pega Atlético Mineiro ou Vasco da Gama na grande decisão da Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil, eu acho que esse título está se tornando mais tangível, o mais acessível para o Flamengo. Libertadores, eu estou extremamente desmotivado, não estou otimista. Campeonato Brasileiro também não estou otimista, e pelo visto a Copa do Brasil se torna o título mais acessível para a equipe rubro-negra. E lá na CBF, o diretor da CBF, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista para jornalistas presentes e rebateu o presidente Rodolfo Landim. Só para contextualizar, o presidente Rodolfo Landim, em uma entrevista à TNT Esporte, disse que a lesão do Pedro aconteceu porque o Pedro foi colocado a uma carga elevada de treino quando ele se apresentou à seleção brasileira. Ele se machucou pela seleção brasileira. E aí o Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas: não estou aqui para fazer uma análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica. Esse controle de carga existe, tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, a análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo, Atlético Mineiro, para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegou aqui. Obviamente foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos. O Rodrigo Caetano também explicou que todos os clubes recebem um relatório de todos os trabalhos feitos com os seus jogadores convocados na seleção, garantiu que a CBF fez tudo que podia e tratou a grave lesão de Pedro, que o afastará dos gramados por cerca de 8 meses como uma fatalidade. Abre aspas para Rodrigo Caetano. Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade. Era o segundo dia de treinamento. O primeiro foi recovery, que é o descanso. Mesmo antes de iniciar o treinamento, infelizmente teve esse acidente que o tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro para que iniciasse o treinamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. Agora nos resta acompanhar e apoiá-lo, porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem a recuperação dele. Na boa, o Rodolfo Landim errou. A verdade é essa. Por mais que ele tenha essa informação, e acredito que alguém tenha falado isso para ele, alguém do próprio Flamengo tenha falado isso para ele, mas ele não pode dizer isso publicamente sem ter uma prova. Que prova ele tem para dizer que o Pedro foi colocado a uma carga elevada de treino? E, de fato, foi uma fatalidade. Ele se machucou sozinho, gente, durante o aquecimento, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Dito isso, vamos para o próximo assunto.
e o próximo assunto é sobre Tite. E na boa, eu não sei nem mais porque eu acompanho. Mentira, eu sei porque eu acompanho, porque faz parte do meu trabalho. Eu tenho que ouvir o que o treinador falou após os jogos para poder fazer uma análise em cima das atuações do Flamengo. E as coletivas do Tite são extremamente chatas, a verdade é essa. E ele não tem nenhuma autocrítica. Inclusive, ontem, quando ele foi questionado o porquê de ter deixado o Léo Ortiz no banco e ter iniciado com o Pulgar, eu nem acho que o Léo Ortiz teria que começar na vaga do Pulgar. Acho que teria que ter começado na vaga do De La Cruz. E eu falei isso antes do jogo, não é uma engenharia de obra pronta, pelo contrário, eu achava que o De La Cruz tinha que ficar no banco de reserva para entrar no segundo tempo na vaga do Arrascaeta, porque eram dois jogadores que estavam muito mal fisicamente, e a gente pôde ver isso em campo. Mas o Tite foi questionado. Por que deixar o Léo Ortiz no banco e começar com o Pulgar? Olha a resposta dele. Abre aspas. Todas as possibilidades que são aventadas agora... Ele adora falar a palavra difícil. Gente, ele esquece que ele está falando para a torcida, não é para o jornalista. Mas vamos lá. Todas as possibilidades que são aventadas agora, fora do que aconteceu, vão ter razão. Todas são, poderia ser melhor. Pulgar é um jogador de seleção, vinha bem na sequência e estava habituado à posição há mais tempo. O Léo estava jogando muito numa situação que não gostava. Eu precisava naquele momento e ele contribuiu. Gente, na boa. Que resposta foi essa, Tite? O Léo Ortiz já disse em vários momentos que ele não se importa em jogar como volante. Óbvio, ele prefere jogar na zaga porque hoje ele é zagueiro de ofício. Mas ele já foi volante, para quem não sabe. Inclusive na categoria de base, sub-20, ele era volante. Tanto é que ele tem uma saída de bola muito boa, um passe muito aprimorado. Não tem nenhum problema para o Léo Ortiz jogar como volante. E essa resposta dizendo que Pulgar é jogador de seleção, e daí? Ele pode ser seleção que for, mas ele não vive um bom momento. O Léo Ortiz era o melhor jogador do meio de campo. Ele não poderia ter tirado o Léo Ortiz do time. Tanto é que o Léo Ortiz entrou no segundo tempo, o meio de campo do Flamengo melhorou. Então essa resposta, com todo respeito, Tite, eu não concordo com essa resposta. Isso aí foi muito mais para jogar, para gestão de grupo. A verdade é essa. Para dar um carinho em Pulgar, que fez uma péssima partida, diga-se de sinal aí. Ele fez uma péssima partida, inclusive errando o passe que originou o gol do Peñarol, mas eu não acho que tenha sido culpa exclusivamente do Pulgar, não. Eu acho que foi um erro coletivo no gol do Peñarol. Varela estava perdidinho, Fabrício Bruno não acompanhou, Léo Pereira não acompanhou, Alexandre não acompanhou. Então foi erro geral. Para finalizar, uma segunda declaração do Tite aqui, que ele disse o seguinte: o Flamengo vai criar metade das oportunidades que criou hoje lá no Uruguai e vai fazer o gol. Você pode me cobrar, ele disse para o jornalista. Tite, como é que você chama essa responsabilidade? Futebol, eu sei. Eu acho que o Flamengo pode chegar lá, pode ganhar, é claro. Eu não tenho motivos para acreditar nisso. O Flamengo não me dá motivos para acreditar nisso. Não me dá motivos. O problema não é nem perder. Perder faz parte do jogo. O problema é como perde. E o Flamengo vem perdendo de uma forma vexatória. Foi assim para o Corinthians, foi assim para o Peñarol. Então eu não tenho argumentos para dar para o torcedor acreditar numa reviravolta lá no Uruguai. Mas o Tite chamou essa responsabilidade e é óbvio que nós vamos cobrar. E por falar em Tite, a pergunta que mais estão me fazendo é: Tite vai ser demitido? Gente, não, o Tite não será demitido. Óbvio, se ele for eliminado na Libertadores e logo em seguida eliminado da Copa do Brasil, aí, amigo, não sei como será. Mas a intenção da diretoria não é demitir o Tite. O Tite fica até dezembro. Em 2025 ele não permanece no Flamengo. Não permanece. Eu sei disso porque as pessoas que querem comandar o Flamengo, que estão concorrendo à eleição presidencial do Flamengo, não têm a intenção de permanecer com o Tite em 2025. E eu arrisco a dizer que não é nenhum exagero imaginar o Tite pedindo o boné antes do fim da temporada. Antes de dezembro, caso o Flamengo entre numa crise ainda maior, repito, seja eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil e jogue mal no Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria atualmente não tem nenhuma intenção em demitir o Tite,
até porque o contrato dele acaba em dezembro. E hoje, quem iria assumir o Flamengo hoje com um contrato até dezembro, até o fim do ano? Por que eu estou falando isso? Porque não dá para você contratar um treinador com compromisso longo, sendo que em dezembro tem eleição presidencial. Não faz o menor sentido isso. Então, gente, tem chances do Tite ser demitido? Só se acontecer o pior dos cenários. Jogar mal, perde uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, é eliminar a Libertadores, é eliminar a Copa do Brasil. Agora, eu acho que na Copa do Brasil o Flamengo vai acabar até passando, o que vai dar um respiro ao técnico Tite. E quis o destino que ele pegasse o Corinthians na semifinal, clube que ele é tratado como ídolo maior entre os treinadores. Então não tem chance do Tite ser demitido, o Tite continuará sendo treinador. A questão é o seguinte, o Tite não é o único culpado, não é. Ontem o Tite foi xingado no Maracanã, beleza. Agora, por que os torcedores também não xingam a diretoria? Porque a diretoria também é culpada. Leia-se Marcos Braz e Rodolfo Landim. Esses dois estão muito mais preocupados com as eleições, Rodolfo Landim muito mais preocupado em tentar eleger o candidato dele da situação, que é o Rodrigo Duche, nas eleições do Flamengo, e o Marcos Braz muito mais preocupado com a candidatura dele para vereador do município do Rio de Janeiro. Pode parar rapidinho? O Flamengo, além de ter perdido o jogo, perdeu hoje também em invencibilidade na Libertadores jogando aqui no Maracanã. Isso afeta bastante a confiança da torcida, porque também não ganhou como visitante ainda nessa temporada no torneio internacional. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje e também sobre essa reação da torcida no fim da partida, né, com muitas vaias. Mais um desafio para nós, então, ir lá e ganhar. Motivação, mais que isso não tem, então a gente vai se jogar a classificação lá. Eu acredito no nosso grupo, no nosso time, mas a gente tem que estar 100% lá. Vai ser um jogo como foi aqui, difícil, que vai se decidir nos detalhes. Então é isso, mostrar a nossa força mais uma vez. Acho que apesar do Flamengo ter criado até algumas chances claras de gol e ter tido superioridade absoluta na posse de bola, não foi o mesmo Flamengo que a gente viu aqui contra Bahia e Vasco. O Vasco não veio o resultado, mas foi uma grande atuação. Na tua opinião, o que afetou o desempenho na partida de hoje? Por que o Flamengo não conseguiu repetir essas atuações? Na nossa percepção, parecia um time mais desorganizado, especialmente no segundo tempo. Sim, a gente tomou um gol cedo, isso fez nos alterar um pouquinho na hora de terminar a jogada. Às vezes a gente se apressurou um pouco demais, obviamente a torcida por momento também ficou um pouco impaciente, então pode que a vezes a parte psicológica do jogador atrapalhe um pouco, mas a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender dessas coisas e ir lá, como já falei, fazer um jogo praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, mais um desafio para nós lá. Obrigada. Arrasca. Você, como alguns outros jogadores desse elenco, conhece muito bem a torcida uruguaia, os torcedores uruguaios. O que você acha, o quanto isso pode influenciar para o Flamengo ter que decidir lá, diante da torcida deles, esse resultado negativo aqui? O mais importante é nos preocupar por nós, para a gente estar bem. Los de fora não podem nos influenciar nem nos atrapalhar. Como nós temos nossa torcida, eles também têm a sua. Certamente eles vão estar muito vibrantes lá, porque o time deles está com vantagem. Mas isso tem que ser mais uma motivação para nós, ir lá e, como falou, ir de visitante para ganhar esse jogo. Como é que você está se sentindo, Arrasca, assim, fisicamente? Acabou de retornar. Como é que você está se sentindo? Melhorando. Na verdade, o jogo anterior era para não jogar tantos minutos. Infelizmente, aconteceu mais uma lesão no nosso elenco. Então, a gente tem que estar para ajudar o time. Agora, como falei, descansar para esse jogo que vai ser uma final para nós. Você não podia jogar tantos minutos no último jogo? É isso? E porque estava voltando de lesão, então foram poucos dias treinando com o time. Para estar 100% era melhor jogar poucos minutos mais, como falei. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa. Obrigada. Sim. Queria saber de você, um jogador experiente, jogou Champions League, Copa do Mundo, o que falar para os jogadores para que o Flamengo reverta esse resultado? Bem, mais do que falar, nós temos que fazer.
Sabemos que a gente não apresentou o nosso melhor futebol hoje. Muitas vezes entramos no jogo que o Peñarol queria e esquecemos de jogar nosso futebol, aquilo que a gente treina, a qualidade que a gente tem. E provavelmente o próximo jogo vai ser diferente. Vamos encarar um ambiente muito difícil de se jogar, porém temos jogadores experientes e estamos preparados para o próximo jogo. O Flamengo está prestes a ganhar um reforço importante para a reta final da temporada: Michael, o Robozinho. Após ficar fora dos gramados desde 28 de agosto, devido a uma lesão muscular, o atacante deu um passo significativo rumo ao retorno. Nesta sexta-feira, 20, ele foi ao campo e realizou atividades com os fisioterapeutas do clube. O momento marca o início de sua preparação para voltar a atuar com a camisa rubro-negra, gerando grande expectativa entre os torcedores. Michael se lesionou durante a partida contra o Bahia, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ele entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo e, 19 minutos depois, sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O prazo inicial para o retorno era de 2 meses, mas a recuperação está sendo mais rápida do que o esperado. Isso abre a possibilidade de Michael voltar aos jogos antes do tempo previsto, uma ótima notícia para o Flamengo. Segundo informações do Coluna do Fla, Michael tem seguido uma rotina intensa de tratamento. Ele chega cedo ao Ninho do Urubu, realiza sessões de fisioterapia e almoça no local antes de retornar às atividades. O comprometimento do jogador com sua recuperação impressiona e aumenta as chances de vê-lo de volta aos gramados em breve. A expectativa é que ele esteja 100% para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no dia 17 de outubro, na Neoquímica Arena. Desde que retornou ao futebol brasileiro, Michael disputou apenas 2 partidas. Em sua estreia, ele foi decisivo na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, marcando o primeiro gol da partida. Contudo, na sequência, veio a grave lesão que interrompeu seu ritmo. Agora, com a pausa para a data FIFA, o Flamengo espera contar com Michael totalmente recuperado para os próximos desafios, especialmente na Copa do Brasil, competição em que o clube está focado. Além de Michael, o Flamengo também tem outros desfalques importantes no ataque, como Pedro e Luiz Araújo. Com isso, o técnico Tite tem sido obrigado a improvisar, escalando Gonzalo Plata e Bruno Henrique, que tem atuado como centroavante. No entanto, ambos serão poupados no confronto deste domingo, 22, contra o Grêmio, em Porto Alegre, onde o Flamengo usará uma equipe reserva. Com Michael cada vez mais próximo de voltar, o Flamengo ganha fôlego para encarar os desafios decisivos que estão por vir, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. A torcida rubro-negra, com certeza, está ansiosa para ver o Robozinho brilhar novamente em campo.